E aí, turma, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo falando sobre substâncias farmacológicas provenientes de anfíbios e répteis. Primeiramente, vou me apresentar. Sou da Universidade Estadual do Ceará, UES, Universidade Aberta do Brasil, UAB, curso de Ciências Biológicas. Polo, Beberibe, Ceará, na modalidade semipresencial. Bem, a equipe é composta por Cassiano Teixeira, Carlos Ney e Igor Gomes. Primeiro aqui que está falando é o Carlos Ney, ok? Vamos fazer uma breve introdução sobre farmacologia. Para entender das substâncias farmacológicas, vamos dar uma introdução sobre esse conteúdo. A farmacologia não é simplesmente o estudo dos fármacos, drogas. Ela é a ciência que estuda a interação dos fármacos com os organismos. O objetivo principal é o desenvolvimento de produtos de importância medicinal. Então, a farmacologia ela não se resume apenas no estudo dos fármacos disponíveis e substâncias que podem ser provenientes de répteis e anfíbios, mas também ela está ligada também ao efeito que causa no organismo. As substâncias químicas que apresentam atividade farmacológica podem ser chamadas de farmacoquímicos. Muitos desses conseguimos por métodos de isolamento e purificação de amostras originadas dos reinos animal e vegetal. Temos aí a ilustração, temos representante anfíbio, um representante réptil e temos um vegetal, certo? Então, assim, pode ser proveniente dos animais e vegetal. Nos anfíbios são estudadas a pele e as glândulas de veneno, com o objetivo de conhecer os aspectos morfológicos e da bioquímica ação biológica dos produtos secretados, tendo posteriormente uma importância farmacológica. Temos aqui uma curiosidade sobre as cores, importância ecológica e econômica. Estas substâncias secretadas pelos anfíbios com a função de proteção são compostos químicos variados. Os estudos feitos com estas substâncias determinam a reação destes compostos com fungos, bactérias e células humanas. Depois de separar e testar essas substâncias, elas podem ser desenvolvidas sinteticamente. Interessante, não é verdade? Diversos pesquisadores têm estudado toxinas de serpentes e outros animais venenosos em busca de moléculas com propriedades farmacológicas. Depois de vários estudos dos pesquisadores, podemos hoje reconhecer diversas toxinas anestésicas, anticoagulantes e antihipertensivas. Vejamos aí na imagem a retirada do veneno da serpente, certo? E também temos aqui venenos e toxinas, certo? Teprotido, extraído de uma cobra venenosa do Brasil, foi usado como composto condutor para os medicamentos antihipertensivos como o cilazapril e captopril. Temos aí a cadeia, né, a representação de teprotide, cilazapril e captopril. Toxina do Clorosium botulinum é responsável pelo envenenamento, botulismo. Contudo, é usado em tratamento de beleza, evita os espasmos do músculo. Beleza? Então isso foi uma introdução do conteúdo, que são substâncias farmacológicas provenientes de anfíbios e répteis. Fala galera, meu nome é Cassiano e nós estaremos dando continuidade à nossa aula, ok? Primeiramente nós iremos estar falando da classificação taxonômica dos anfíbios anuros, tá ok? É do nosso conhecimento, né, que nós temos o filo Chordata, tá certo? Dentro do filo Chordata nós temos uma classe chamada anfíbia e nós temos uma subclasse, tá certo? Que é a Lisanfíbia. Essa subclasse ela é dividida em 3 ordens, ok? A ordem Anura, que é representada pelas rãs, sapos e pererecas, anfíbios sem caudas. A ordem Caudata, representada pelas salamandras
que são anfíbios com caudas, e a ordem Gynophiona, tá ok? Que são representadas, certo, pelas cecílias, anfíbios que não possuem pés, tá? Nós temos aí as características morfológicas de anfíbios anura, tá ok? Os anfíbios, eles pertencem, né, ao filo Chordata, tá ok? O filo Chordata, ele possui algumas características distintas, como é o caso da presença da notocorda, do cordão nervoso dorsal e das fendas faringianas, tá? Os anfíbios, gente, eles são equitotérmicos, tá? Eles possuem a capacidade de regular a sua temperatura de acordo com a temperatura do ambiente em que eles estão, tá certo? Quanto à reprodução, tá ok? Eles são dioicos, macho e fêmea. A fecundação é externa, tá ok? Nos sapos, rãs e pererecas, tá? E pode ocorrer fecundação interna, tá? A reprodução desses anfíbios é dependente da água, tá ok? Os anfíbios, eles são os primeiros animais vertebrados terrestres tetrápodes, tá ok? Quer dizer, animais de 4 pés. E esses anfíbios, gente, eles sofreram algumas modificações no decorrer do tempo, tá ok? Tanto corporais como epidérmicas, devido à transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Esses anfíbios, eles têm dois tipos de glândulas: as glândulas mucosas, tá ok? E as glândulas granulosas. Nós vamos estar falando agora da caracterização do veneno de anfíbios anuro e toxinas de interesse farmacológico, tá certo? Que é o objetivo dessa aula, tá ok? Gente, nós sabemos que a produção da secreção tóxica, tá ok? Elas acontecem nessas glândulas, e essa secreção tóxica possui substâncias de interesses farmacológicos, tá ok? Por quê? Porque na composição dessas substâncias, dessa secreção tóxicas, nós iremos encontrar peptídeos, aminas biogênicas e esteroides e alcaloides, que são elementos ativos, ok? Por isso o interesse farmacológico, tá? E a utilização desse veneno, tá? Não tem nada comprovado cientificamente, tá ok? O veneno de algumas espécies de anuros, né, se dá aí pelos indígenas, que eles são os pioneiros em recursos naturais, tá certo? Eles usam dos bens disponíveis na mata, né, para alimentação, para sua proteção, para a cura de enfermidades. E outra forma aí de utilização de toxinas de anfíbios, né, dos anuros, é a vacina do sapo, usado pelos indígenas, tá certo? Que eles aplicam essa substância, certo? Essa substância tóxica que é retirada, né, da perereca verde, né, encontrada aí na Amazônia, tá ok? Logo após dos primeiros sintomas de intoxicação, né, acompanhada aí de vômito, de náusea, eles aplicam essa toxina da perereca verde, né, da Filomedusa bicolor, no caso, ok? E alguns outros sintomas se sobressaem. Eles vão dizer que aumenta a força física, certo? Resistência à fome e sede, ok? E nós temos uma pressa em obter novas formas de medicamentos, tá ok? Porque hoje os micro-organismos estão mais resistentes aos medicamentos usados atualmente, tá certo? E os pesquisadores, cientistas, eles estão procurando novas substâncias, tá certo? Para fazer esses novos medicamentos, né? Medicamentos mais ativos. E essas substâncias dos anuros, tá certo? São elementos ativos, né? Que vão servir de matéria tanto para a pesquisa como para a produção de produtos utilizando de tais toxinas, tá? Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Igor e agora vamos falar sobre os répteis. E aqui eu trouxe algumas características.
como sistema reprodutor, que a fecundação ela é interna, e eles são conhecidos por espécies ovíparas ou ovivíparo, certo? E aqui nós temos também a controle de temperatura, que é o controle de temperatura dos anfíbios, que são os ectodérmicos. Eles têm tegumento, a base de sustentação, porque são animais, né, vertebrados, e também tem os anexos embrionários, que é muito importante a gente saber, que é o saco vitelínico, o âmnion, o córion e o allantoide. A gente falar sobre uma espécie chamada Botirops jararaca. E essa espécie, ela se encontra no filo dos cordados. A classe é a Reptilia, ou seja, a classe dos répteis. A ordem é Squamata. A família é Viperidae. Subfamília Crotalinae. E gênero Botirops. Espécie Botirops jararaca. E essa espécie, galera, é muito interessante, porque através dela a gente pode extrair um veneno, certo? E esse veneno ele é utilizado para que a gente possa fabricar alguns medicamentos para hipertensão. Muito interessante, não? Hoje é importante falar que o veneno dessa serpente ele despertou um interesse muito grande médico, né, através da medicina. Porque através do veneno dessa serpente a gente consegue extrair um medicamento para hipertensão. E é interessante falar, galera, que esse veneno levou a várias pesquisas, foram muitas pesquisas até se chegar num fármaco bastante interessante. E esse fármaco a gente chama de captopril, para quem não conhece, ok? Bem, lá em 1965 foi isolada a proteína de veneno dessa cobra, dessa serpente, da jararaca, que depois de pesquisas resultou em um remédio controlador de hipertensão. Muito interessante, não é isso? A partir dessas pesquisas chegou-se a uma substância capaz de inibir os agentes naturais do organismo, que elevam a pressão arterial, chamado de angiotensina. Somente alguns anos depois, o remédio foi conhecido como captopril. E aí esse remédio ele chegou às farmácias, né? Ou seja, essa foi a contribuição, né, desse veneno, né? A contribuição. Através de várias pesquisas, eles conseguiram elaborar um veneno através das características, das reações que a picada dessa serpente causava. Eles começaram a estudar e chegaram numa conclusão, né? Que esse veneno poderia se transformar em um inibidor, um controlador de pressão, né? Um controlador da hipertensão. No mundo todo, atualmente, existem pesquisadores à procura de substâncias encontradas nas glândulas de serpente, né? A gente vê muitos documentários, vários pesquisadores atrás de conseguir, né, desvendar, através da química, através de métodos biológicos, fazer com que essas substâncias elas possam ter um aproveitamento, principalmente na área da saúde, né? E a biodiversidade do Brasil ela é considerada um fator, uma fonte, né, na verdade, de substâncias biológicas ativas. O Brasil ele é muito rico em espécies. Se você parar para pensar, a quantidade de espécies que existem no Brasil e a quantidade de elementos, a quantidade de substâncias, de venenos que ainda não foram estudados é muito grande. Então, a biodiversidade do Brasil ela é considerada uma fonte de substâncias. Portanto, né, eu concluo dizendo que há muito em que pesquisar venenos de serpente, né? Existem várias serpentes ao nosso redor, eu já falei. Então, a importância desse tema de substâncias farmacológicas provenientes de anfíbios e répteis é justamente isso. É você conseguir extrair através de espécies venenos, né, que podem ser utilizados mais lá na frente como medicamentos para ajudar a população, para ajudar na área da saúde e aí desenvolver um medicamento que auxilia no tratamento de algumas doenças. E aí, galera, se você gostou desse vídeo, né, você pode comentar o que você achou, o que você acha desse tema tão interessante. Então, até a próxima, até mais.